Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e ecocardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Ei, Felipe, agora a gente quer ouvir de você. Qual o artigo dessa semana que você trouxe? Conta pra gente. Essa semana a gente vai falar de um tópico que incomoda alguns ecocardiografistas quando estão ali fazendo o exame e às vezes se deparam com o pedido no laudo de avaliação de dissincronia, né? A gente vai falar exatamente sobre isso, a gente vai falar um pouquinho sobre sincronia cardíaca ou dissincronia, ou análise da dissincronia, com um trabalho que foi publicado agora recentemente no JACC Imaging, agora em 2025, sobre a avaliação do átrio esquerdo nos pacientes com dissincronia intraventricular, com bloqueio de ramo esquerdo e o impacto da terapia de ressincronização cardíaca. Então, aqui a gente vai tocar um pouquinho nesse assunto que é meio espinhoso, porque é difícil de entender, tem muitos parâmetros, mas a ideia aqui é a gente falar muito rapidamente sobre esse trabalho que eu achei bem interessante, porque traz um conceito que eu confesso que eu particularmente não estava muito atento até ler esse artigo e que depois faz total sentido e que ajuda a gente a compreender um pouquinho a fisiopatologia da dissincronia, os mecanismos da dissincronia, para que a gente possa interpretar melhor os achados de imagem desse nosso paciente, né? Então, a ideia aqui, o trabalho, né, se propôs a avaliar o mecanismo e o impacto da dissincronia do átrio esquerdo no desfecho, né, nos desfechos da terapia de ressincronização cardíaca, como eu já comentei. Tá? Então, aqui só uma breve contextualização, a gente já tem trabalhos mostrando aí que nos pacientes que têm dissincronia intraventricular, né, que têm insuficiência cardíaca, bloqueio de ramo esquerdo e indicação de terapia de ressincronização, portanto, eles têm dissincronia intraventricular, a presença é notada em alguns pacientes a presença de dissincronia do átrio esquerdo, e a gente está falando aqui somente do átrio esquerdo, analisada aqui, a única forma de fazer isso nesse caso é por meio da análise do strain, da técnica de speckle tracking, e que com a correção da dissincronia, né, com o uso da terapia de ressincronização no ventrículo esquerdo, de alguma maneira isso também ajuda a ressincronizar o átrio esquerdo. E não só isso, esses pacientes, ao serem analisados, é percebido que o strain do átrio esquerdo, o strain global do átrio esquerdo, o strain longitudinal global do átrio esquerdo, e uma avaliação aí, nesse caso aqui usado o tempo de diferença do átrio esquerdo, não vem ao caso qual é a métrica, tem mais de um trabalho usando mais de uma métrica, mas a ideia é que a correção da dissincronia por meio da dissincronia do átrio esquerdo, por meio da terapia de ressincronização do ventrículo esquerdo, biventricular nesse caso, ela leva a uma melhora clínica e melhora de desfecho. Esses pacientes parecem ter um melhor desfecho no segmento. E aí, agora a gente pode voltar para o trabalho que a gente quer discutir de fato hoje, que tentou, na verdade, explorar os mecanismos por trás desse fenômeno, tentar entender melhor como é que isso é possível, como é que ressincronizar o ventrículo permite ressincronizar também o átrio esquerdo, muito embora os eletrodos estejam apenas no ventrículo esquerdo, já que a terapia de ressincronização atua apenas ali sobre o ventrículo esquerdo. Então, basicamente, o que eles fizeram aqui foi estudar
pouco mais de 200 pacientes com insuficiência cardíaca em 4 cidades europeias, em 4 países europeus, na verdade, é um estudo multicêntrico prospectivo em instituições em pelo menos 4 países aí, e que eles basicamente submeteram esses pacientes à terapia de ressincronização e eles analisaram o strain do átrio e do ventrículo esquerdo simultaneamente desses pacientes antes e após a terapia de ressincronização cardíaca, certo? Tentando buscar aí por indícios do que poderia ser, de como acontece essa ressincronização e, claro, se possível, estabelecer aí algum parâmetro que possa ajudar a gente a selecionar melhor esses pacientes. Então, aqui a gente tem aquela famosa tabela 1, mostrando da nossa população como é que é. Aqui, nada de extraordinário em relação à população, não teve nenhuma grande diferença aqui entre os grupos. O que chama atenção aqui é que, na literatura, por mais que você procure, por mais que você tente refinar isso, o percentual de não respondedores quase sempre fica na casa dos 30%. Esse trabalho mantém um pouquinho isso daí, passa aí dos 25%, né? mais praticamente um terço dos pacientes aí não responderam à terapia de ressincronização cardíaca. E outra coisa que chama atenção aqui é como a gente não tem 100% de bloqueio de ramo esquerdo. A gente tem alguns pacientes que não têm morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, né, aqui embaixo, e, curiosamente, né, ou não, os não respondedores têm uma maior taxa de não ter morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, mas, de qualquer sorte, isso não vai impactar para a gente aqui, é só uma curiosidade dessa tabela 1. Então, o que a gente conseguiu ver? Que o que a gente já tinha visto no outro trabalho, né, que a terapia de ressincronização cardíaca, ela atuou corrigindo também a dissincronia atrial, e, curiosamente, isso foi melhor visto nos respondedores do que nos não respondedores, né? Então, a gente vê uma diferença menor entre os não respondedores quando comparado com os respondedores, né? Então, os respondedores tiveram uma correção maior desse índice de sincronia usado aqui por eles, que é esse atraso aí na contração das paredes septal e lateral do átrio esquerdo. Tá? A gente está falando aqui o tempo todo de átrio esquerdo, está falando de dissincronia atrial. Tá? Também aqui algo que a gente já sabia, que a correção, né, ou um melhor, na verdade, um strain de reservatório do átrio esquerdo que fosse maior do que 18 no pós-terapia foi associado ao melhor prognóstico, também aqui nenhuma novidade, reforçando o que a gente já sabia, mas o detalhe desse trabalho aqui é que, muito embora a presença ou não de dissincronia atrial aqui não tenha levado a um pior desfecho, ou a persistência da dissincronia não, por si só, não foi associado de maneira independente a um pior desfecho, os pacientes que tiveram um melhor desfecho foram aqueles que tiveram um strain do átrio esquerdo elevado com uma correção completa da dissincronia atrioventricular, mostrando que não só a correção do strain em valores absolutos, mas a correção da dissincronia é o que vai levar a melhores desfechos, né? Um melhor resultado daquela terapia de ressincronização cardíaca, tá? E aqui a parte interessante, que foi o motivo principal de trazer esse trabalho, é onde ele tenta mostrar aqui como acontece essa correção, né? Então, aqui, claro, são exemplos hipotéticos, né? São curvas modelo que ele traz aqui para a gente ver em cima do átrio esquerdo, embaixo do ventrículo esquerdo, e como essas curvas elas se correlacionam em relação ao momento do ciclo cardíaco, né? Ao longo do ciclo cardíaco. E a gente consegue ver bem aqui a diferença, né? A parede septal em vermelho e a parede lateral em azul, tanto para o átrio como para o ventrículo esquerdo aqui. E a gente vê como tanto para o ventrículo como para o átrio esquerdo, a parede lateral, ela parece ter um atraso no seu pico de contração, né, no seu pico ali de deformação, com um certo grau de estiramento no começo da sístole. E isso é corrigido com a terapia de sincronização cardíaca do ventrículo esquerdo, isso corrige também a curva do átrio esquerdo e leva principalmente a um ajuste nos tempos do ciclo cardíaco, né, com um aumento do tempo aqui, uma redução, né, do tempo de reservatório do átrio esquerdo, então o que é marcado aqui, a gente tem de 560 para 502, e com a contração do átrio esquerdo é diástole propriamente dita, né, aqui embaixo, o esvaziamento atrial e o tempo de diástole que a gente vê aqui embaixo, ele aumenta no ventrículo esquerdo, então a gente tem um aumento do tempo de diástole em relação ao ciclo cardíaco, que
naturalmente torna esse coração mais eficiente, esse ventrículo esquerdo mais eficiente. Então, vendo isso aqui na prática, nas curvas que ele traz aqui de um paciente exemplo, né, aqui realmente tirado de um paciente, a gente vê como há um atraso nas curvas do átrio esquerdo, né, que tendem a dilatar, ao invés de, aqui eles acabam apresentando um estiramento dessa curva no começo da contração, junto com a contração da parede septal. Tá? Então, basicamente, aqui essa figura, e curiosamente essa figura do artigo inicial que eu trouxe, né, daquele primeiro artigo que eu trouxe na contextualização, na introdução, ele mostra aqui de maneira mais clara o que está acontecendo, só que no artigo anterior era uma hipótese. E aqui, o que esses autores fizeram aqui é mostrar esse mecanismo, que basicamente, quando a parede septal contrai precocemente, ela leva ao estiramento não só da parede lateral do ventrículo esquerdo, como também da parede lateral do átrio esquerdo. E aí, quando a parede lateral do ventrículo esquerdo contrai no final da sístole, o que acontece é que essa contração ali puxa a parede do átrio esquerdo também, e isso acaba fazendo com que aquela região contraia e você tenha uma dilatação do lado septal, do lado do septo atrial ali no paciente. Então, essa dinâmica acaba sendo, então, trazida, né, do ventrículo para o átrio esquerdo também, atrapalhando aí a função de bomba do átrio esquerdo, de reservatório de bomba do átrio esquerdo, e piorando aí o tempo de diástole e piorando a eficiência do coração como um todo. Então, basicamente, a conclusão é de que a dissincronia atrial nada mais é do que um reflexo do tracionamento das paredes do átrio esquerdo pelo ventrículo esquerdo, já que eles estão ali interconectados por meio do anel mitral, e que existe uma correlação direta entre a dissincronia ventricular e atrial esquerda, tá? Eles estão muito intimamente relacionados, já que um é consequência do outro, e que a correção da dissincronia ventricular corrige também a dissincronia atrial, e que, por último, que quando a gente consegue corrigir essas duas coisas juntas, né, levando a uma melhora do strain do átrio esquerdo, da função atrial esquerda e da dissincronia atrial esquerda, a gente tem os pacientes com melhor perfil de resposta à terapia. Então, muito interessante o trabalho provando aí esse conceito de que, primeiro, de que existe a dissincronia atrial esquerda, de que ela é um reflexo da dissincronia do ventrículo esquerdo e que corrigi-la também é benéfico para o nosso paciente. O que você achou desse trabalho aí, Bárbara? É curioso, né? Interessante. Você ficou muda. A gente já imaginava, então, que a correção da dissincronia do ventrículo esquerdo ia melhorar o átrio esquerdo, mas melhora tudo. Existe um benefício geral na função diastólica. Existe redução do tempo de reservatório, né? Aumento no tempo de diástole, então maior eficiência ventricular esquerda e atrial esquerda. Então, tudo melhora e eles são melhores respondedores à terapia de ressincronização. Então, assim, ajuda tudo, né? Uma ressincronização, uma dissincronia ventricular corrigida, corrige o ventrículo, corrige o átrio esquerdo. Então, a gente já imaginava isso. E mostra de maneira muito, muito elegante o quanto átrio e ventrículo estão ligados e como o impacto na função diastólica é tão grande quanto o impacto na função sistólica, né? Exato. Interessante. Impressionante. Eu adorei. Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.